go, make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, de aprendizado, de conhecimento. Desejo que o amor de Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Que a luz do Espírito possa habitar em vossos corações e vossas mentes, para que vocês possam aprender a assimilar com mais facilidade. Que o nosso Deus possa abençoar cada pai, cada mãe, cada familiar de vocês. Meus queridos, hoje nós vamos dar início à terceira unidade do nosso capítulo, do nosso material, do nosso conteúdo, do nosso livro de ensino religioso. Esse capítulo, nós vamos trazer aí grandes reflexões, dando aquela sempre refletida, o mais vasto possível sobre as manifestações de fé, sobre, o fenômeno religioso, o fenômeno da religiosidade. E nesse terceiro capítulo nós vamos tentar ver a religião enquanto uma rede, enquanto uma teia. A gente já discutiu a religião enquanto rios, que correm para um mesmo mar, para uma mesma direção. E agora nós vamos relacionar o fenômeno religioso enquanto redes, ou enquanto teias que nos ligam, ou que nos pesca, ou que nos ampara, num fenômeno religioso. Então nós vamos aí compreender as manifestações da religiosidade em cada época e cultura, como parte de uma experiência humana única que não acontece de maneira isolada. Ou seja, não existe apenas, meus filhos, uma única manifestação religiosa, um único fenômeno religioso. O fenômeno religioso, a manifestação religiosa, ela vai se manifestar de diversos aspectos, ela não tem uma única maneira de se manifestar. Então, em cada povo, em cada cultura, em cada tempo e espaço, esse fenômeno religioso ele vai se manifestar de determinada forma, vai ser comunicado de diferentes linguagens. Então, nós vamos também mencionar e ver a religião enquanto também comunicação. De modo especial, nesse capítulo de hoje, nós vamos trabalhar o 3.1, nós vamos ver que a religiosidade, a religião, é uma forma de comunicação do ser humano. Comunicação essa entre humanos, comunicação essa entre a existência e comunicação essa entre o humano e o divino, entre o imanente e o transcendente, ok? Então, meus filhos, vamos aí trabalhar o capítulo 3.1, que traz o título Uma Teia no Amanhecer. Então, vamos ver aí o objetivo dessa nossa aula de hoje, para que a gente possa ir ao texto e, a partir do texto, fazermos a nossa leitura e tirar o conhecimento, a mensagem, Vamos ver o que a leitura de hoje tem a nos dizer, tem a nos formar, a nos orientar e a nos conduzir ao pensamento e ao conhecimento. Então, aí na tela, o objetivo da nossa aula de hoje. O objetivo deste capítulo é ver o fenômeno religioso como expressão constante e, ao mesmo tempo, diversificada, de uma realidade única que abrange todos os povos de todos os tempos. Então, nós vamos ver aí, a partir dessa nossa leitura de hoje, a partir da nossa aula, que o fenômeno religioso ele é uma expressão constante, Hoje nós temos uma expressão religiosa, nós temos o fenômeno religioso que se expressa em diversas formas e maneiras e regiões diferentes, mas isso já aconteceu no passado, acontece hoje no presente e acreditamos que acontecerá também amanhã no futuro, Então, o fenômeno religioso ele se manifesta de formas diversas, Então, nós não podemos pensar que a nossa maneira de compreender a religião, ou a nossa maneira de expressar a fé, ou a nossa maneira de cultuar o divino, essa é a maneira única, Não.
Cada povo, né, cada cultura, cada tempo teve a sua maneira, tem a sua maneira de expressar a sua fé, tá? Voltar-se para o ser transcendente, tá? Então, vamos aí ler o texto de hoje, que traz aí o título, né? Uma rede lançada ao ar. Vivo em uma cidade pequena e nunca estive num centro urbano grande, nem mesmo na capital de meu estado. Minha turma pensa em fazer uma excursão para lá quando chegar a formatura, no final do próximo ano. Mesmo sem viajar, navego na internet e tenho amizade com estudantes de outros países. Há poucos dias conheci Mazur, um garoto muçulmano que vive em Marrocos, ao norte da África. Ele sabe espanhol e as línguas semelhantes facilitaram nossa comunicação. Meu novo amigo me pôs em contato com Lia, uma garota que vive em Israel e se comunica com adolescentes do Brasil. O mundo está envolvido por uma rede única de comunicação, o ciberespaço, que nos permite fazer novas amizades. Alguns anos atrás, as redes só serviam para o mar. Agora elas são lançadas também ao ar. Então, meus filhos, nós temos aqui nesse texto bem claro, não é, a relação entre a cultura do ciberespaço em relação à rede. Então, nós temos que compreender e relacionar aqui de modo bem claro que o próprio conceito de rede, não é? E o próprio conceito de cultura, ele se evoluiu, tá? Ele se aperfeiçoou. E o conceito de rede, o conceito de cultura, tá? E o conceito de teia diante do fenômeno religioso, eles podem ser comparados, eles podem, não é, ser relacionados. Como assim, professor? Hoje, com a cultura do ciberespaço, o próprio espaço e o próprio tempo, eles se reduziram. Você pode falar em tempo real com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Então você pode estar longe e ao mesmo tempo tão perto de falar com uma pessoa. Isso por causa, né, das redes de comunicação, a rede da internet, que encurtou esses espaços. Ao mesmo tempo também que o espaço, a distância se encurtou, o próprio tempo também, não é? Enquanto você mandava uma carta pelo correio, demorava, não é, meses, semana para chegar, você manda uma mensagem no WhatsApp, né? Você manda também uma mensagem no correio eletrônico, é também imediato, questão de segundos, não é? Então, tudo isso encurtou. Então, isso facilitou o relacionamento, facilitou a aproximação, a vida, não é, de comunidade, se comunicar quem está distante, aprender, trocar ideia, trocar experiência, não é? Até também estudar sobre nossos aspectos de fé, estudar os fenômenos religiosos, não é? O fenômeno religioso de concepções de fé diferentes. Hoje isso tudo é possível também pelas redes, não é? Do ciberespaço. Hoje, aquela rede que era lançada ao mar para pescar peixe, não é? Hoje essa rede é lançada ao ar para pescar pessoas. E essa rede, não é? Assim como a rede do mar, que pesca peixe grande, peixe pequeno, pesca lixo que também tiver no mar, vai trazer aquilo tudo, não é? A mesma coisa é a rede do ciberespaço. Existe as coisas boas e existe as coisas ruins. Existe, não é, as coisas grandes e as coisas pequenas. Por isso a importância da formação, por isso a importância da orientação, para que possamos, não é, saber aproveitar e fazer uso de uma forma responsável, de uma forma segura, tá? Então, a religião, ela é uma forma de comunicação.
Comunicação é essa, não é, que não se limita apenas neste mundo. Tá? Então, da mesma forma que você se comunica pelas redes sociais, da mesma forma que você se comunica, não é, oral, face a face com uma pessoa, você também se comunica através da religião. Você pode trocar ideia, pode trocar conhecimentos com pessoas que têm concepções de fé diferentes da sua. Você pode buscar conhecimento, entendimento com culturas religiosas que não são as suas. E isso não vai deixar com que você diminua a sua fé. Não. A sua fé é algo próprio, individual, particular, seu. Tá? Mas você tem que entender que também a fé do outro é algo particular, individual da outra pessoa. Então, nós temos que fazer uma comunicação, né, madura, por cima de tudo, uma comunicação ética, respeitosa, porque senão nós teremos os conflitos religiosos, né? As intolerâncias religiosas que se dá pela falta de conhecimento, pela ignorância, e muitas vezes a pessoa, não é, que é intolerante, justamente ela é uma pessoa ignorante, não é, em forma de conhecimento religioso. Então, uma das formas de combater a intolerância é o conhecimento, tá? Só que não basta só o conhecimento não é educação. Então, nós temos que associar o conhecimento à educação para, assim, combater a intolerância, tá? Então, meus filhos, entendendo que a religião ela é comunicação, entendendo que a religião ela se relaciona ela é uma rede, e entendendo que a religião também pode ser comparada enquanto uma teia, nós temos que nos compreendermos de que nós estamos ligados, nós fazemos parte da vida um do outro. Então, não tem como eu fazer mal ao outro se eu também não tenha como fazer mal a mim. Então, o mal que eu faço ao outro, eu também estou fazendo a mim. Então, cuidar do outro é cuidar de mim mesmo. Então, se eu respeito a religião do outro, se eu respeito, né, se eu comunico, se eu faço uma comunicação boa com as concepções religiosas diversas da minha, isso, não é lógico que vai proporcionar um bom relacionamento, não é? Uma boa convivência, um mundo mais solidário e humano, ok? Então, meus filhos, vamos aí o segundo texto do material de vocês que traz a cultura religiosa é como uma teia à luz do sol. Um texto que também faz uma menção a comparar as diversas manifestações religiosas. Então, quando ler esse texto, você lembra que até aqui nós trabalhamos diversas concepções de fé, diversos, né, fenômenos religiosos que se manifestam no mundo, seja em comunidades indígenas, seja, não é, em sociedades afros, seja nas diversas manifestações religiosas que nós trabalhamos até aqui. Neopentecostais, manifestações religiosas tradicionais, as menos tradicionais, então trabalhamos tudo isso até aqui. Então, você lembra que cada uma dessas concepções de fé que foi trabalhada é uma teia, é um fio dessa teia. Quando junta tudo isso, nós formamos uma grande teia, comparado à teia que a aranha faz, tecendo fios por fios. Então, na tela, o texto para fazermos a leitura e concluir a nossa videoaula de hoje a partir do ensinamento e do conhecimento desta leitura. A cultura religiosa é como uma teia à luz do sol. O ser humano tem formas diversas de comunicação. As manifestações da religiosidade formam uma espécie de rede que se estende entre nós e o sagrado. As tradições religiosas oral do povo Dezana, na Colômbia, compara o planeta Terra a uma teia de aranha que permite ao Sol olhar através dela. Os fios da teia são como as normas segundo as quais devem viver os seres humanos. Eles caminham pelos fios e o Sol os contempla. Assim como os Dezanas, todos os povos têm mitos, símbolos, gestos e objetos que traduzem a experiência religiosa e formam uma rede que envolve o planeta. A teia de aranha orvalhada, iluminada pela luz da manhã,
é uma ótima imagem dessa rede. A aranha vai e vem muitas vezes entre os ramos de uma árvore em várias direções. Assim é a religiosidade, tecida na cultura ao longo de milhares de anos. A teia cede à pressão ou ao peso e balanço ao vento, mas não se rompe facilmente. Seu fio é mais forte que um fio de aço da mesma espessura. O sagrado expresso na cultura humana também resiste às mais diversas pressões e não se rompe. O fio da teia se projeta em muitas direções e cria vários desenhos, mas é sempre o mesmo e forma uma única imagem harmônica. Também a religiosidade é uma só, ainda que se expresse de formas diferentes nas culturas de todos os povos, ela revela a harmonia de uma experiência única. Ao amanhecer, a teia está cheia de orvalho e a luz do sol cria nela um efeito de cristal coloridos. Se a brisa a movimenta, os cristais mudam de cor como um diamante. Assim é a cultura sagrada. Cada símbolo, mito, lenda, ritos, palavras ou crenças de uma tradição religiosa é como um pequeno cristal colorido que faz parte de uma grande e bela imagem, construída pela humanidade ao longo da história, iluminada pelo significado transcendente. Então, meus filhos, aí nós temos o resumo do que havíamos falado, conversado, tá? E eu concluo esse momento fazendo a analogia das diversas concepções de religião, fazendo aí o texto nos falando que cada uma é comparado a um cristal, tá? Que tem o seu brilho, a sua imagem, a sua cor própria, mas quando se junta todas essas cores, nós criamos um belo e lindo mosaico, criado pela cultura, pela história, não é? Pelo tempo e no espaço pelos povos. O fenômeno religioso não se iniciou hoje. Tá? O fenômeno religioso, ele tem, não é, a sua existência registrada desde os primórdios da humanidade. Então, o ser humano sempre se manifestou enquanto um ser de fé, enquanto um ser que se volta para o divino, mas também se volta para dentro de si mesmo. E esperamos, não é, que essas diversas manifestações, esses diversos, não é, aparatos do fenômeno religioso possa ajudar-nos a sermos pessoas melhores, por cima de tudo, a ter um mundo melhor. Meus filhos, desejo que o amor do Pai possa abençoá-los e que vocês possam crescer com muito conhecimento, muita sabedoria, entendimento, respeito, amor e paz. Tudo de bom para vocês nesse dia e sempre. Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!